Sejam bem-vindos à AgriNews TV Brasil. Nós estamos aqui com o programa Estúdio AgriNews, diretamente de Chapecó. Viemos fazer a cobertura do Simpósio Brasil Sul de Suinocultura e aproveitamos para fazer aqui um bate-papo com o Geraldo Chucuri. Ele é diretor técnico da Dambred Brasil. Vai nos contar um pouco aqui sobre algumas atualizações que foram realizadas na empresa e o que isso representou de mudança, além dos programas que a empresa está trazendo aqui para o Brasil. Seja bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom a gente trocar uma ideia, conversar sobre as coisas que a gente tem aprendido, as coisas que a gente tem melhorado no nosso dia a dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Às vezes a gente faz algumas mudanças, né, Geraldo, que é importante a gente tornar público, porque isso aí acrescenta, né, até para as pessoas desenvolverem um pouco mais de confiança nas empresas. A Dambred, desde 2019, vinha adotando uma nova postura de conduzir o melhoramento genético. Eu queria que você explicasse para mim sobre essa nova forma de gerir, o que ela trouxe de novo e diferente. Sim, em 2019, tanto a Dambred, que é a matriz da empresa na Dinamarca, quanto nós aqui no Brasil, que até então éramos chamados de DB Genética Suína, sofremos uma mudança estrutural nas empresas e, simultaneamente, as estruturas se juntaram e começaram a trabalhar de uma forma mais próxima do que trabalhava há 25 anos atrás. Então, isso trouxe uma forma diferente de trabalhar, porque a gente conseguiu agregar muito mais informação da Dinamarca para o Brasil. Consequentemente, isso trouxe um ganho genético muito mais acelerado para nós. Isso aí, o que representa para a suinocultura, para a agroindústria? Para o suinicultor, para a agroindústria de forma geral, a gente pensa em lucratividade, né? Como todas as outras empresas também, claro, mas a gente pensa em lucratividade, do suinicultor conseguir produzir ao menor custo possível, pensando em melhoramento genético. Ou seja, a nossa empresa sempre foi muito conhecida por produzir muitos leitões, por desmamar muitos leitões, e a gente tinha que ter um ganho a mais em relação ao desempenho dos animais. E esse desempenho veio junto com essa melhoria que a gente fez, principalmente em relação a ganho de peso e conversão alimentar. É surpreendente o que a gente viu nesses últimos anos. Legal, então além disso também trouxe essas mudanças para os próprios animais, né? Você podia falar um pouco melhor sobre qual o potencial desses animais, o que efetivamente mudou nesses animais da Dambred? Sim, esses animais, eles já produziam muito bem, como eu falei anteriormente, e é um processo gradativo. Então, assim, quando a gente começou a fazer em 2019, o processo no terceiro ano mais ou menos, a gente já estava com um nível elevado de novos genes que a gente coloca, e eu trouxe até alguns dados aqui para a gente comparar. Quando a gente estava com os dados parciais, em nascidos totais, a gente estava com 18,6 nascidos totais, e já estava chegando a 16,45 nascidos vivos, né? Isso num compilado de 90 a 100 mil matrizes. Chegando com um percentual de mortes a 7,3, que é um índice bastante bom para a nossa suinicultura atual, desmamando 15,23 por aí. E se a gente vai para o 100% nova geração, que algumas unidades já são 100% nova geração, temos números muito surpreendentes, porque os nascidos totais que eram 18 e 16, eles vão para 20,66. Os nascidos vivos saem de 16,45 e vão para 19,33. E considerando uma taxa de mortalidade semelhante, esses animais estariam desmamando mais do que 17 leitões e meio. Né? Considerando isso, com um custo fixo semelhante, ou até mesmo reduzindo o número de matrizes na granja, a granja consegue produzir quilos de leitões por fêmea ano num custo mais baixo. E hoje em dia, a gente pensando até em sustentabilidade, todas essas questões que envolvem a produção na agropecuária de forma geral, também tem sido um apelo bastante interessante para a genética. E Geraldo, quando a gente fala assim desse desenvolvimento, você precisa ter adequações, porque você tem animal produzindo mais, você precisa ter adequações. Eu estive lá na Suinfer, eu vi a Aline fazendo uma palestra sobre o programa Desmame Mais Dambred. Uhum. Esse programa vocês desenvolveram juntamente com esse aumento de produtividade, do que se trata? Exatamente, porque quando a gente começou a ver o aumento do número de leitões, a gente não esperava que aumentasse tanto assim, né? E a gente tinha que adequar esse número de leitões ao número de matrizes amamentando na maternidade,
como que a gente ia fazer 16, 17 leitões desmamarem por porca. E aí, em uma dessas viagens para a Dinamarca, eu li um paper de graduação que comentava sobre esse assunto. E eu achei muito interessante, que a pessoa colocava 1 ou 2 leitões a mais em relação ao número de tetas viáveis. E voltei com isso na cabeça para o Brasil. Tem um cliente em patrocínio, que é a Granja Folhados, que é um grande parceiro nosso, que já produzia muito bem. Eu fui visitar essa granja e conversei com o gerente da granja, que é o Luiz. Falei, Luiz, tem essa ideia aqui, que tal se a gente fizer isso e tentar aplicar isso a campo? No começo era uma coisa difícil de se pensar, porque a vida toda é assim, número de leitões é desmamado em relação ao número de tetas, é proporcional. Só que nessa situação era para ter 1 ou 2 ou até 3 leitões a mais. E começamos a trabalhar. Um processo que demorou 2 a 3 anos, porque envolveu desde a preparação da leitoa, todos os manejos de gestação que a gente precisava adequar para a fêmea conseguir ter uma produção de leite superior. E junto com isso, a questão nutricional. A gente precisava adaptar a questão nutricional para esse animal realmente chegar no final de gestação com o aparelho mamário muito bem formado, para ter capacidade de amamentar mais leitões do que o número de tetas que ela tinha. E agora, após 3 anos, depois de trabalhar bastante na prática, dentro de granja ali, com a ajuda de muita gente, teve muita gente que colaborou para isso, a gente conseguiu atingir um nível de estar desmamando por porca 16 a 17 leitões, que é um número até na Dinamarca difícil de se ver, né? Assim, na Dinamarca é um outro processo de produção, eles desmamam lá 19 leitões, mas com um processo de produção diferente. Aqui não, aqui a gente está conseguindo desmamar 16 a 17 leitões ao pé da porca. Então é um processo inovador, é uma coisa nova que a gente trouxe para o país, a gente tem bastante orgulho de falar sobre esse assunto, mas tem margem para mais, né? A gente vai conseguir ganhar mais ainda. Se a gente pensar 3 anos, ele é um tempo razoável de pesquisas, mas é certeza que isso continua se aperfeiçoando no dia a dia, né? E me explica uma coisa, esse programa, ele está sendo levado para os clientes de vocês automaticamente, o cliente tem que aderir? E como que ele funciona na prática? Isso está sendo levado gradativamente, porque assim, com o melhoramento genético que a gente falou antes, que começou em 2019, então gradativamente, como eu te falei, tem nos que estão parcialmente com novos genes, estão com 18, 19 leitões. Nos que estão com 100%, estão com 20, 66 leitões. Isso vai gradualmente subindo, então a demanda vai subindo gradualmente também. Então tem vários clientes que já estão se adaptando a isso. A gente vê clientes que desmamavam 12 leitões, 12,5, que era um número razoável, passando a desmamar 14, 15 leitões com muito mais facilidade. Então a gente vê que é possível o cliente conseguir desmamar 240, 250 quilos por matriz ano, e o nosso objetivo é chegar assim, a 260, 270 quilos, por que não? Tem um ou outro cliente que já chegou nesse número. Então o objetivo é a gente conseguir que o cliente tenha condições de desmamar 250 quilos acima por matriz fêmea ano. Esse é um dos objetivos principais desse manejo. É um ganho interessante e é muito importante, né? Pensando em aproveitamento dessa produção e animais desmamados que podem ter ali um retorno financeiro melhor até à frente em termos de ganho de peso, tudo que a gente sabe que influencia, né? Então, esse programa está muito ligado a esse aumento de produtividade, né? Uhum. Agora, em termos de benchmarking, com os índices, como que os índices zootécnicos mostram essa evolução? A gente tem os benchmarkings internos e a gente faz a comparação com os benchmarkings externos também, né? No nosso benchmarking externo, os números de referência que a gente utiliza vou colar de novo aqui mais uma vez, mas assim, esses dados aqui são dos 10% melhores que a gente consegue de 80 mil a 100 mil matrizes avaliadas. Então, se a gente for pegar índice por índice, em nascidos totais, 18 e 16 leitões nascidos totais, 16 e 45 nascidos vivos, com a taxa de mortalidade de 7,03, com desmamados de 15,23, desmamando 37,71 fêmea ano e com 240,97 quilos desmamado fêmea ano, com parto fêmea ano de 2,48.
Essa é o benchmark, é a referência que a gente utiliza hoje, lembrando que na nova geração, que entrou em 100%, a gente já está partindo de uma diferença de 2,5 leitões totais, nascidos totais. Então o potencial é muito maior e realmente a gente espera que nos próximos meses ou anos, né, que demora um pouco mesmo para isso entrar no campo, que a gente consiga estar superando aí os 260, 270 quilos de desmamado fêmea-ano. É uma história muito positiva, né, Geraldo? Porque você veio falando assim, teve essa reformulação do ponto de vista da gestão, que veio representada, que representou melhorias na produção animal, que veio acompanhado desse projeto do Desmame Mais. Você está vendo o avanço desse novo animal, da presença dele nos clientes de vocês? É um caminho muito positivo, com resultados bem otimistas. Tenho certeza que vocês vão vir com dados cada vez melhores, né? E esse deve ser um bom tema para um bate-papo com os clientes aqui no Brasil Sul de Suinocultura, né? A gente tá muito feliz, está muito satisfeito com os resultados, né? Alguns até superiores ao que a gente esperava. E é bom saber que tem potencial para mais, né? A gente pega dados assim da Dambred que a gente utiliza hoje, que trabalha com genômica, e lá na Dinamarca eles analisam de 8.000 a 120.000 dados compilados por ano. Então, a partir desses dados, essas informações que chegam para a gente consegue ter muito mais acurácia no melhoramento que a gente faz aqui no Brasil. Então, isso acelera muito o nosso ganho. Essa aceleração que a gente tem desses ganhos é o que a gente espera em relação a desempenho do animal, né, que é o foco principal nesses últimos períodos que a gente vem trabalhando. Diante de um cenário de perspectivas muito positivas para a suinocultura brasileira, né? Graças a Deus, agora a gente está num cenário mais positivo também para a suinocultura. Todo mundo passou um perrengue aí danado aí nos últimos anos, e agora a gente está no momento de respirar um pouco, né? A gente sabe que o ciclo da suinocultura, como de qualquer outro meio de produção, tem os altos e baixos, mas a gente está num momento muito bom, é hora de aproveitar isso e tirar o máximo potencial possível. Aí uma última perguntinha para fechar, Geraldo. A Dambred está traçando alguma perspectiva aí diante dessas possibilidades da retirada da vacinação contra a febre aftosa? Tem muitas notícias positivas para o setor. Vocês estão projetando alguma coisa? Isso mais para o país, né? Assim, quando o país conseguir ter mais áreas livres, né? E o trabalho é feito de forma bastante consistente pelas associações, e pelo governo também, isso é trabalhado de forma geral, a gente vai ter mais possibilidades, não só da parte de ser livre de aftosa, mas como também de se adequar às outras exigências, né, que o mercado consumidor que paga bem tem. Então, assim, são muitas exigências, e como retirada de antibióticos também, né, o bem-estar animal. Então, são vários pontos, questão de sustentabilidade. Todos esses pontos vêm sendo trabalhados pela agroindústria, pelos suinocultores de forma geral, e isso vem sendo conquistado aos poucos, e realmente a gente tem tudo, né? A gente tem um potencial enorme para ser o melhor e o maior produtor de suínos do mundo. Então essa é a perspectiva, e a gente poder colaborar com isso é uma satisfação muito grande. Obrigada, Geraldo. Você gostaria de acrescentar mais alguma informação? Eu quero só agradecer mesmo a oportunidade, né? É sempre bom bater um papo descontraído, um papo mais leve, né, em relação ao nosso trabalho, e eu agradeço pela oportunidade da gente poder falar sobre as mudanças que a gente vem trazendo desde 2019, os resultados, né, e das perspectivas que a gente tem para o futuro. Obrigado. Legal, obrigada, Geraldo. Pessoal, a gente fica muito feliz de poder trazer esses contatos aqui, essas informações para vocês, de empresas muito comprometidas com esse setor tão promissor aqui no Brasil. Eu agradeço pela audiência e não esqueçam de se inscrever aqui no canal para acompanhar as novidades. Obrigada.